100 anos atrás, após o renascimento do QI espiritual, ele se tornou a energia mais fundamental do mundo. E sob a influência do QI espiritual, as criaturas vivas evoluíram em duas direções, uma sendo uma regressão ancestral selvagem, que aprimorou seu poder físico, e a outra sendo a mutação espiritual, que se concentrou em ataques baseados em energia. E por sua vez, a humanidade desenvolveu várias profissões de QI espiritual. E nesse momento alguém está vendo em seu celular alguém querendo saber o que deve fazer se for picado por uma aranha espinhosa fantasma. E logo embaixo da publicação tem alguém respondendo que é para procurar um profissional de QI espiritual para ter uma chance de sobreviver. Sendo assim, o garoto sabe que a pessoa não precisa entrar em pânico, pois basta ela beber bastante água quente e deitar em um local bem ventilado para evitar que o corpo fique com cheiro ruim. Até que seu gatinho, que se chama Espertinho e cuja espécie é das bestas das 100 perguntas, comenta que está muito quente. Em seguida, o gato sobe na cabeça do garoto e comenta que ouviu dizer que do lado de fora está mais fresco. O garoto quer saber o que seu animalzinho está fazendo. O gatinho vai até a janela e começa a bater querendo que seu dono abra. Após o garoto abrir a janela e o gatinho sentir a brisa que vem do lado de fora, pede para seu dono não esquecer de tomar o remédio. Mais tarde, do lado de fora, o garoto está varrendo o lixo. Esse é Lin Yuan, de 18 anos, e dono de uma pequena loja de criaturas espirituais. Ele tem em mente que, embora as pessoas do mundo possam usar o QI espiritual para promover o crescimento de criaturas vivas, sabe que para si é como um conto de fadas impossível, já que tem plena consciência de que é uma pessoa frágil desde criança e completamente incapaz de sentir a existência do QI espiritual desde seus 8 anos, além de que não consegue melhorar sua condição física com o QI espiritual como uma pessoa normal, muito menos contratar criaturas espirituais de alto nível. Após tirar o pano das plantas, Lin Yuan comenta com seu gato que bloquear a luz com um pano não é suficiente, pois o tempo está muito quente e não há uma boa maneira de refrescar as coisas. A planta em questão é um lírio. O gatinho comenta que, pelo visto, a planta está quase murchando. O prota responde que sim e explica que, como planta espiritual de cura de grau mais baixo, ela simplesmente não é competitiva, pois é ainda pior do que as trepadeiras verdes usadas como forragem. Em seguida, pensa que no mundo, desde o renascimento do QI espiritual, todas as criaturas espirituais são divididas por grau e qualidade. Então sabe que qualquer coisa abaixo do grau cobre é considerada de baixo grau, e que quase ninguém está disposto a gastar recursos criando criaturas espirituais de baixo nível, porque, em comparação, as de alto nível são muito mais fáceis de evoluir, e que, assim como nos últimos 100 anos, ninguém nunca ouviu falar da evolução da besta das 100 perguntas, que é a espécie de seu gatinho. Nesse momento, Yin, o pássaro do prota, chega com o remédio dele. Lin Yuan reflete que, com um corpo tão fraco quanto o seu, só de contratar criaturas de baixo nível como Smart e Yin o deixou tonto por 2 semanas, sem falar em sentir o QI espiritual para elevá-los e ajudá-los a subir de nível. 1 hora depois, ambos estão entediados. Smart quer saber se os humanos gostam de dormir até tarde, já que não há ninguém na rua. O prota quer saber do que seu animalzinho está falando, até que vê algumas pessoas passando por ali e grita pedindo para eles darem uma olhada, pois tem alguns trepadores verdes de ótima aparência. A garotinha chama sua mãe e pede para ela olhar o gatinho do prota, pois é da mesma espécie que a Kiki. Smart sorri, dá boas-vindas e pergunta se eles gostariam de comprar um trepador verde. A gatinha da garotinha comenta que a pelagem do Smart está tão seca e cinza e que até dá para ver que é uma sobra e que definitivamente não se compara à sua. Smart fica bem frustrado em ser considerado uma sobra. Sendo assim, grita dizendo que ambos são da mesma espécie das feras das 100 perguntas e que, se a gatinha tiver coragem, é para resolverem isso no pedra, papel e tesoura. Lin Yuan pega seu animalzinho no colo e pede para ele ter calma. Então pergunta como ele vai jogar pedra, papel e tesoura com as patas, e se por acaso ele quer que o leve para passear para animá-lo. Smart responde que sim. Então o prota se vira e ressalta que está tudo bem, pois não é como se tivessem algum negócio para fazer. Smart enfatiza que, se comesse mais alguns pedaços de carne de porco cozida, acha que com certeza ficaria mais inteligente e não teria perdido para aquela gatinha. Após isso, todos vão para a rua passear, e Ian chama Smart e pede para ele não ficar triste, pois mesmo que ele não seja tão inteligente quanto outras bestas das 100 perguntas, ele é pão duro. Smart começa a chorar e deixa claro para o pássaro que ouvi-lo dizer isso só piora as coisas. O prota respira fundo e pensa que, se ao menos pudesse sentir o QI espiritual, acha que as coisas seriam diferentes, até que Smart
Smart grita, pedindo para Lin Yuan olhar para a esquerda, e assim que o prota se vira, vê um porco blindado sem corte, e logo se questiona sobre o que a criatura está fazendo ali próxima ao parque, e se por acaso aconteceu alguma coisa na fazenda. Smart não pensa duas vezes e, com os olhos brilhando e com muita água na boca, salta para cima do porco blindado, dizendo que uma montanha selvagem de carne de porco assada apareceu, mas o prota o agarra e quer saber se ele está tentando ser eliminado, pois ele não consegue vencer o porco blindado. Lin Yuan vê a fera furiosa e se questiona por que a criatura está brava, pois tem em mente que porcos blindados são feras muito dóceis e que normalmente o que seu gatinho fez não deveria ter deixado a criatura furiosa. Então quer muito saber o que está acontecendo. Enquanto corre do porco blindado, Lin Yuan percebe que já está muito cansado, mais cansado do que o normal. Smart quer saber se o prota está bem, até que Lin Yuan perde o equilíbrio e cai com tudo no chão. Na mesma hora, Smart e Yin vão para a frente do prota e gritam dizendo que irão protegê-lo. Lin Yuan comenta que não pode desmaiar ainda e pede para suas criaturinhas correrem, até que sente algo estranho e se questiona onde está. Em seguida se vira ao ouvir uma voz o chamando. Então vê um anel de cobre e se questiona se é o que está pensando. Sendo assim, se lembra de quando era mais novo e o anel de cobre desapareceu depois que seu próprio sangue caiu nele. Nesse momento, uma energia poderosa começa a sair do anel de cobre e vai para o braço do prota, que sente que tudo está voltando. O QI espiritual que não conseguia sentir desde os seus 8 anos de idade. Com isso, Lin Yuan começa a se levantar e vê Smart fugindo do porco blindado. O gatinho fica bem próximo de ser pisoteado pela criatura e Yin grita, pedindo para o prota pensar em algo rápido, que por sua vez pensa que, mesmo com a pequena quantidade de QI espiritual que acabou de ganhar, acha que não há tempo suficiente para fazer nada, até que o anel de cobre em seu braço começa a brilhar ainda mais, e um poder envolve seu olho. Sendo assim, Lin Yuan percebe que pode ver todas as informações claramente do porco blindado, que está no nível 3, e de seus bichinhos, nível 1. Tendo isso em mente, o prota grita pedindo para Smart desviar, pois o porco blindado vai atacar pela direita. Dito isso, Smart consegue desviar e o prota pensa que ainda não é bom, pois sabe que mesmo que seu bichinho consiga esquivar por pouco, a diferença de força entre eles ainda é muito grande. Em seguida, Lin Yuan olha para o anel de cobre em seu braço e pensa que precisa de mais poder. E com isso, enquanto Yin grita pedindo para o porco blindado não ousar machucar seu amigo, uma energia o cerca. O prota percebe isso e na mesma hora olha para seu anel de cobre e conclui que se trata da mesma energia. Então, enquanto observa Yin e Smart, se questiona se eles estão prestes a evoluir e se por acaso seria por causa do poder da pulseira em seu braço. Nesse momento, o porco blindado solta um poderoso rugido, deixando o gatinho e o pássaro atordoados, querendo saber como o rugido do porco é tão forte. Lin Yuan pensa que a situação não é boa, pois sabe que mesmo que seus animais estejam prestes a evoluir, a diferença entre o nível 1 e o nível 3 ainda é muito grande. Smart e Yin seguem correndo do porco blindado para não serem pisoteados. O prota grita pedindo para Yin cantar para chamar a atenção da fera e que pode ser qualquer nota, contanto que seja alta o suficiente. Sendo assim, o pássaro começa a cantar bem alto, deixando o porco blindado bem atordoado. Lin Yuan, tampando o ouvido, comenta que ainda bem que tem experiência por ter sido parceiro de treino mais de 400 vezes antes. Porém, o porco blindado fica ainda mais irritado e acerta uma patada em Yin. Mas o prota pede para o pássaro virar rapidamente e atacar os olhos da criatura, pois acha que se ele não puder ver, não vai atacar. Yin responde que tudo bem, mas assim que abre as asas, algo estranho acontece, e o poder em sua volta desaparece. O prota cai no chão lamentando, pois justo naquele momento seu poder espiritual acabou. Em seguida agarra o bracelete em seu braço com força e implora para emprestar um pouco mais de poder. Com isso, Yin comenta que, pelo visto, parece que recuperou sua energia. Então, sem perder tempo, lança seu ataque e com suas penas bloqueia a visão do porco blindado. Lin Yuan percebe que a fera está com a visão obstruída e logo pede para Smart usar o ataque rápido, que por sua vez avança em alta velocidade, dizendo que seu mestre não precisava nem pedir. Dito isso, desfere vários ataques com suas garras afiadas, no nariz do porco blindado, fazendo vários cortes. Mas a criatura consegue se virar e acerta o gatinho. Um pouco atordoado por conta do golpe que levou, Smart quer saber se ganharam, enquanto treme todo. O prota conta que ganharam sim, e que eles foram bem incríveis. Porém, assim que acaba de dizer isso, começa a desmaiar. Enquanto isso, o porco blindado corre assustado para outra direção, até que do nada freia com tudo. Um cara na cadeira de rodas, acompanhado por uma mulher, comenta que estava se perguntando por que as coisas pareciam estranhas por ali. Então quer saber por que há um porco blindado ali no parque. A mulher fica surpresa, já que está vendo algumas penas sobre o porco blindado, e logo quer saber se não são do pássaro do prota. Em seguida, chama pelo velhote
velhote e comenta que deixará a situação com ele, pois primeiro precisa encontrar o pequeno Li Yuan. O velhote responde que tudo bem, invoca sua besta e com um olhar sinistro pede desculpas à sua criatura por incomodá-lo. Enquanto isso, Lin Yuan abre os olhos e, ao caminhar pelo local, pensa que é o lugar que esteve antes novamente, pois perdeu a conta de quanto tempo caminha por ali desde que sonhou com ele pela primeira vez. Porém, ao olhar para o enorme anel à sua frente, acha que já é um pouco tarde, mas sabe que ainda assim precisa agradecer por compartilhar o poder espiritual em um momento de crise. Na mesma hora, o anel reage e o prota pensa que o lugar ali parece ter cerca de 40 a 50 metros quadrados. Então se questiona se ali é o chamado espaço interno de uma criatura espiritual. Então olha para o bracelete em seu punho e pergunta se é a habilidade dele. Lin Yuan consegue ver que o bracelete em seu punho se chama Mobius, uma espécie de criatura espiritual desconhecida, que ainda está no nível 1 e cuja qualidade é normal, mas é do tipo espacial e mística. Os dados verdadeiros são que extrai informações imperceptíveis a olho nu, e que esses dados digitalizados podem revelar verdades não aparentes à primeira vista. Possui também a habilidade passiva da calma mental, onde o efeito da habilidade aumenta com o nível da criatura espiritual, além de estabilizar o espírito e ter uma chance de resistir a efeitos negativos. O prota pensa que já viu o que a habilidade dos dados verdadeiros pode fazer, até que fica surpreso ao ver que tem uma característica exclusiva, pois tem em mente que geralmente apenas aquelas que atingiram o rank bronze as possuem, e que uma de grau normal tendo uma característica exclusiva faz com que ele se questione se poderia ser um tesouro divino lendário ou uma raça fantasia, característica exclusiva essa que está bloqueada, já que primeiro o espaço dentro de Mobius pode abrigar criaturas espirituais, segundo que o nível inicial de uma criatura espiritual não pode exceder o nível de Mobius quando esta é abrigada pela primeira vez. Em terceiro, Mobius não pode subir de nível sozinho, já que ele sobe de nível conforme a criatura espiritual abrigada sobe de nível, além de que ele também adquirirá a habilidade inicial da criatura espiritual abrigada. No entanto, o próprio Mobius não ganhará novas habilidades ao subir de nível. E por fim, a cada vez que Mobius avançar para o rank, o número de criaturas espirituais que ele pode abrigar aumenta em 1, mas seu método de subir de nível permanece o mesmo. Lin Yuan fica bem confuso sobre isso, e começa a se questionar se isso significa que pode fazer um contrato com uma besta espiritual de nível 1 de grau normal, e Mobius só pode subir de nível depois que a elevar. Quer saber também se para contratar mais uma precisa elevar uma besta espiritual de nível 1 até que ela avance um nível, que é level 10, pois tem em mente que criar bestas espirituais de baixo nível já é incrivelmente caro. Então teme que nesse ritmo, até alguém com uma fortuna ficaria sem dinheiro em minutos, além de que sabe também o quão sem dinheiro está no momento. Porém o prota balança a cabeça e pensa que isso é melhor do que nada, pois pelo menos pode sentir poder espiritual no momento, e que talvez haja uma chance de as coisas melhorarem no futuro. Em seguida, Lin Yuan começa a ouvir uma voz, alguém chamando um doutor e querendo saber se ele disse que o prota sofreu um choque mental e alguma fraqueza, pois já faz metade de um dia e Lin Yuan ainda não acordou. O prota reconhece a voz e conclui que é hora de sair de onde está. Então, enquanto Smart fica batendo sua pata na cara do prota, ele acorda lentamente. Ao se levantar, ele sorri um pouco sem graça e comenta que está bem, mas quer saber por que todos ali estão preocupados. A mulher de antes comenta que finalmente ele acordou. A enfermeira enfatiza que a tia do prota estava muito preocupada, mas que no momento vai fazer outro exame nele só por precaução. Lin Yuan comenta que acha que isso não vai ser necessário, mas sua tia se aproxima, o chama e conta que ele estava inconsciente por quase 10 horas e que se ele está doente, precisa procurar tratamento, pois acha que ele não quer que algo assim vire uma doença grave. Sendo assim, o prota deita de volta na cama e concorda com ela, então pensa que sua tia e tio da casa ao lado sempre trataram bem dele e de sua irmãzinha, mas acha que não deve contar para ele sobre o contrato com o Mobius ainda. Nesse momento, um médico se aproxima e invoca sua criatura espiritual, a Carpa Vimba Limpa, que está no nível 4 e é do tipo água, e que possui a habilidade do golpe da cauda, que salta e ataca com a cauda, absorvendo suavemente traumas mentais próximos para ajudar a acalmar estados mentais anormais. O prota pensa que isso já era esperado de um nível de elite, já que a criatura espiritual possui uma habilidade rara. Após terminar o exame, o doutor comenta que parece estar tudo bem, mas que vai precisar sair, pois sua esposa está o esperando em casa para o jantar. A tia do prota sorri e agradece o doutor. Nesse momento, uma criaturinha aparece com uma sacola dizendo que o jantar está pronto. A tia do prota conta a Lin Yuan que o tio dele fez a refeição nutritiva só para ele, mas enfatiza que, se ele não gostar, não precisa comer, enquanto o prota comenta que não se atreveria a não comer a comida. Smart e Yin ficam comentando que o cheiro está ótimo. Lin Yuan olha para sua tia
tia e pensa que o coelho do terror do seu tio sempre foi bem misterioso, pois ele não é tão animado quanto outros coelhos do terror. Então resolve dar uma olhada nos status da criatura espiritual e vê que tudo está desconhecido. Sendo assim, fica bem surpreso e reflete que a criatura tem duas características exclusivas e que, pelo visto, não parece ser um coelho do terror. Após isso, alguns dias se passam e alguém está correndo. É o Prota, que aparenta estar bem cansado. E logo em seguida ele para e pensa que tem corrido por 1 hora todos os dias, desde que saiu do hospital, mas que parece que ainda é muito intenso, já que tem em mente que não tem nenhum QI espiritual, e por isso teve que construir seu corpo desde jovem, mas que provavelmente deveria desistir de profissões de combate e considerar uma vida diferente. Nesse momento, o tio e a tia do Prota aparecem e ele quer saber se Lin Yuan resolveu acordar cedo para treinar. O Prota sorri e responde que está tentando se manter saudável. Em seguida, Lin Yuan vê os status do verme devorador de ossos que está no seu tio, que está no nível Rank Platina ou superior, e que o efeito causa uma maldição mental elemental de toxicidade biológica. Então reflete que o bicho se enrola na carne e se sacrifica para formar uma gangrena devoradora de ossos, e que para seu tio ser capaz de selar uma toxina tão potente na perna por anos, acha que o nível dele deve ser de profissional de QI espiritual de pelo menos grau rei. Sendo assim, cogita que, se for esse o caso, o leão do medo pode ser como o seu tio, gravemente ferido e assumindo a forma em que está para se recuperar. Enquanto vão embora, a tia do Prota pede para ele lembrar de ligar se precisar de alguma coisa. O Prota pede para os dois não se preocuparem. Em seguida pensa que eles têm cuidado de sua irmãzinha e dele todo esse tempo, e que se ao menos houvesse uma maneira de curar o ferimento de seu tio, ao voltar para sua casa vê o status da planta Creeper verde e fica surpreso, pois está com qualidade elite e era apenas qualidade normal no dia anterior. Com isso conclui que seu QI espiritual não está apenas vazando, está na verdade canalizando-o para criaturas espirituais, fazendo com que elas o absorvam e evoluam. Lin Yuan coloca sua mão sobre a planta e, enquanto libera um pouco de seu poder, pensa que precisa tentar novamente, pois vai aumentar a dificuldade desta vez e ir direto para a Lily loira do tipo cura. Não demora muito e ele consegue. Agora o Creeper verde é uma Lily loira de nível elite com qualidade normal, possui a habilidade da cura, que recupera ferimentos externos. A fragrância possui um aroma volátil, fresco e herbáceo, que pode aliviar a tensão. Lin Yuan fica empolgado e pensa que, com a habilidade da planta, acha que agora é pelo menos 10 vezes mais valioso. Em seguida grita, pedindo para Smart e In pararem de dormir e levantarem para ver o que acabou de fazer, enquanto o gatinho pula no colo do Prota. O pássaro comenta que acha que subiram de nível também. Agora o Smart está no nível 2 e possui a habilidade da memória precisa, que consegue lembrar com precisão cada detalhe ao memorizar coisas. O gatinho comenta que costumava conseguir se lembrar de um pedaço de carne de porco assada, mas que agora consegue se lembrar de 30. E In agora está no nível 3 e, ao cantar, comenta que até seu canto melhorou muito. O Prota rapidamente abraça Smart e, com os olhos pensando em grana, comenta que finalmente encontrou seu dedo de ouro e que acha que ficaram ricos. Yin quer saber o que diabos é isso de dedo de ouro, porém, Lin Yuan percebe que isso é mais do que apenas ficar rico, já que tem em mente que evoluir uma criatura espiritual é incrivelmente difícil, pois, além das pouquíssimas criaturas espirituais que evoluem naturalmente, a maioria requer que um criador use vastas quantidades de materiais preciosos e remédios espirituais apenas para ter uma chance de evoluir uma criatura espiritual que atingiu seu nível limiar. No entanto, sabe que pode fazer tudo isso sozinho, porém se dá conta de que esta é uma habilidade inacreditável e que inúmeras pessoas matariam por ela. Então um movimento errado vai ser como dizem por aí: a árvore mais alta é a que mais pega o vento, e sabendo que ainda não pode se proteger, precisa fazer de tudo para esse segredo não vazar. Então fecha o punho com força e pensa que para usar esta habilidade com segurança precisa se tornar um criador. Sabe que usar essa profissão como fachada é a única maneira de ficar seguro a longo prazo. Caso contrário, estará pedindo para ser enfrentado, enquanto Yin traz o celular do Prota Smart e avisa que o telefone dele está tocando e que é Xiao Xue. Lin Yuan agradece e pensa que já está na hora de contratar sua primeira criatura espiritual. Assim que atende, Xiao Xue comenta que não ligou em 2 dias, mas quer saber como o Prota está se sentindo. O Prota conta que está se sentindo muito melhor do que antes, e que até estava planejando limpar o quintal. Xiao Xue fica surpresa com o que acabou de ouvir, então grita dizendo que o Prota não tem nenhum QI espiritual para apoiá-lo. Em seguida, pede para ele deixar o quintal em paz até ela chegar em casa. Lin Yuan enfatiza que está apenas arrumando um pouco e que não é nada demais, então acha que ela não precisa ficar preocupada, pois o irmão mais velho dela ainda não é tão fraco assim, mas quer saber se ela lembra da promessa que fizeram, onde ela precisa estudar bastante na escola
e não desperdiçar o talento dela, Xiao Shui respira fundo e comenta que sabe muito bem. Após desligar, pensa que não pode decepcionar seu irmão. Mais tarde, na sala de aula, a professora está chamando a atenção da turma e informando que nos próximos 2 dias, eles contratarão as primeiras criaturas espirituais e que não precisa enfatizar o quão importante isso é, embora a qualidade e o nível de uma criatura espiritual sejam cruciais, o próprio nível do profissional de QI espiritual também afeta o próprio desempenho em batalha. Em seguida, ressalta que, para profissões de combate, a faixa de compatibilidade também difere para cada tipo e que se eles escolherem um espírito criatura que não se alinhe com a própria afinidade, será muito difícil formar um contrato e eles poderão até sofrer dano ao próprio poder mental. A professora deixa claro também que mesmo para profissões do tipo vida, como artesãos ou tecelões, a pessoa precisa de uma compreensão profunda e de longo prazo das criaturas espirituais para ser capaz de fundir materiais espirituais, além de que a aula que eles terão será voltada para o treinamento de profissionais do tipo combate e que, portanto, a sinergia é algo que eles devem considerar com muito cuidado. Após a aula acabar e os alunos se despedirem da professora para irem embora, a professora pede para Xiao Shui esperar um momento, então vai até ela e pergunta se ela não quer reconsiderar a criatura espiritual que está contratando, pois está ciente da situação da família dela, mas enfatiza que o talento dela é excepcional, já que a seleção dos 100 filhos da federação está chegando e ela não pode deixar tal oportunidade passar. Xiao Shui apenas fica de cabeça baixa, pensando no que responder. Enquanto isso, na casa do Prota, ele está bem empolgado, gritando que finalmente conseguiu melhorar 300 lírios loiros para o grau de elite. Então acha que isso deve valer pelo menos 20.000 moedas da federação, e que com isso, acha também que poderá comprar uma criatura espiritual de alto nível para sua irmãzinha, até que vê seu celular tocando e que é um número desconhecido, então se questiona se pode ser um novo cliente, já que o momento é perfeito, pois estava quase encerrando o dia. Ao atender, pergunta quem é, e de repente a pessoa que está ligando para ele grita querendo saber se ele é o guardião responsável pela Xiao Shui e se ele sabe que ela está planejando contratar um besouro cinzento e que, com um talento tão incrível, como ela poderia desperdiçar de tal forma. Lin Yuan tem em mente que o besouro cinza é uma criatura espiritual de nível normal que a pessoa pode comprar por 200 moedas, é extremamente agressivo e suas habilidades não valem nada, e que basicamente ninguém faz contratos com eles, já que só servem como alimento para insetívoros de alto nível. A pessoa com quem o Prota está conversando pelo telefone em questão é a professora de Xiao Shui, que continua gritando, dizendo que a afinidade da irmã dele abrange todas as criaturas espirituais do tipo defesa. Então acha que provavelmente existem apenas algumas pessoas em toda a cidade de Violet Thorn com esse tipo de talento. Em seguida, deixa claro que o Prota deve preparar uma criatura espiritual de defesa de nível elite para o primeiro contrato de Xiao Shui. Lin Yuan comenta que entendeu, agradece à professora pela preocupação e enfatiza que certamente enviará uma criatura espiritual adequada para a escola nos próximos 2 dias, mas pensa sobre o grau de elite da criatura e que precisa conseguir pelo menos 100.000 moedas da federação. Sendo assim, conclui que o tempo é bem curto e que irá precisar melhorar todas as plantas Creepers verdes que tem ali de grau normal para grau de elite e em seguida vendê-las para conseguir uma criatura espiritual de defesa de nível superior para sua irmãzinha. Após isso, e já no dia seguinte, Lin Yuan está com cara de zumbi, pensando que finalmente, após uma noite inteira de transmissão de QI espiritual, se sente completamente exausto, mas que ainda assim terminou a tempo. Tenha em mente que o mercado de criaturas espirituais é um lugar suspeito e por isso acha melhor se cobrir por precaução. Em seguida, pergunta a Smart se ele tem certeza de que quer acompanhá-lo. O gatinho comenta que ficar para guardar a casa não cola mais e que, além disso, pechinchar é uma das tarefas de um monstro das 100 perguntas. Lin Yuan pensa que seu gatinho ficou tão teimoso e desobediente desde que evoluiu. Nesse momento, um cavalo aparece correndo, puxando uma carroça, e o cara grita dizendo que a atração chegou e que é para todos os passageiros aguardarem atrás da linha amarela. Smart fica confuso e comenta que o ônibus que está vendo parece um pouco diferente dos outros que geralmente conhece. O Prota enfatiza que isso é porque ele anda lendo livros de história e não um guia de transporte moderno, pois um século depois do renascimento do QI espiritual, todos os tipos de criaturas espirituais substituíram
incluíram algumas das antigas máquinas de locomoção. Após entrarem no ônibus, o motorista pede para todos segurarem firme. Dito isso, a criatura espiritual que está puxando o ônibus sai a toda velocidade, e se o prota não segura, o gatinho ele iria sair voando pelo caminho. Em seguida, o motorista quer saber se Lin Yuan também está indo para o mercado de criaturas espirituais, pois acha que ele escolheu um bom dia para isso. O prota fica intrigado e questiona o porquê e se por acaso há um novo estoque de criaturas. O motorista comenta que, pelo visto, o garoto não viu as notícias, então conta que há alguns dias uma fenda dimensional se abriu a cerca de 48 quilômetros do condado de Xia, e os guardas da cidade Violet Thorn levaram 2 dias e 2 noites inteiras para caçar todos os insetos invasores que saíram em massa para controlar a situação, e que ouviu dizer também que o esquadrão de guardas da cidade ainda está aguardando nas proximidades. Lin Yuan fica bem surpreso em saber, mas o motorista continua contando que a fenda se abriu bem ao lado de uma base de criação de criaturas espirituais e que as criaturas foram mortas ou feridas, e alguns dos funcionários que escaparam estão vendendo os monstros feridos restantes no mercado. Smart conclui que então foi assim que o porco blindado escapou e apareceu no parque no outro dia. O motorista enfatiza que foi especialmente os porcos blindados e que vários deles escaparam. Conta também que conseguiu comprar um bem barato no dia anterior, e assim que foi colocado na mesa, toda a sua família se deliciou. O prota acha o motorista bem incrível, mas pede para que ele os deixe no cruzamento mais próximo da barraca à frente. Então pensa que isso é bem ótimo, pois criaturas espirituais gravemente feridas e deficientes definitivamente não serão muito caras. Após isso, o prota chega no lugar que havia pedido. Smart pede para o prota ficar sossegado e pergunta que tipo de criatura espiritual irão comprar e qual seria o orçamento. Lin Yuan responde que vai ser uma criatura espiritual defensiva de nível elite, mas um pouco desanimado, conta que sobre o orçamento será em torno de pelo menos 100 mil moedas da federação. Smart arregala bem os olhos surpreso e comenta que o prota tem apenas menos de 20 mil em economia. Lin Yuan conta que é por isso que irão trocar as creepers verdes e os lírios loiros que aprimorou na noite passada. Smart comenta que acha que alguém definitivamente vai se aproveitar deles, já que sabe que um creeper verde de qualidade normal custa entre 1.500 a 3.000, o que significa que a quantidade que eles têm ali ainda faltará no final das contas. Lin Yuan percebe uma reação estranha de algumas plantas que está observando e se questiona se elas estão o chamando, pois agora pode sentir claramente a aproximação e a rejeição instintivas de outras criaturas espirituais. Então reflete que quanto mais leve o brilho, mais amigável a aura, e que pelo visto as carpas de Lagoa Clara, orquídeas do inferno, lírios da neve e jade de mil mãos, ao julgar pela aura, o fazem se questionar se sua faixa de afinidade é realmente tão ampla, já que sabe que tem alta afinidade por tipos de cura e suporte e que criaturas espirituais do tipo planta são instintivamente atraídas por ele. A afinidade de sua irmã é por tipos defensivos. Em seguida, o prota ouve Smart pedindo para ele olhar para o lado e ver uma coisa, já que ele está negociando uma criatura com o vendedor, que por sua vez deixa claro que sua oferta final é de 60 mil, mas o gatinho continua sua pechincha e dá uma contra-oferta de 20 mil. Lin Yuan vê que a criatura que seu gatinho está pechinchando é um coelho de pele resistente de nível elite e do tipo defensivo, assim como sua irmã precisa. O coelho possui uma habilidade da pele endurecida que cria um escudo resistente e queratinizado sobre sua pele para bloquear danos. O prota fica sem graça, pede desculpas para o vendedor e explica que sua besta das 100 perguntas é um pouco imprudente às vezes. Smart quer saber o que o prota está fazendo, pois acha que se continuasse negociando, poderia ter conseguido comprar o coelho pelos 20 mil. Após isso, Lin Yuan pergunta baixinho para Smart se ele nunca ouviu falar de pesquisar preços. Então começam a andar pelo local e logo veem uma tartaruga terrestre de grau normal, mas do tipo defensivo. A criatura possuía uma habilidade que permite aumentar o tamanho do corpo, retraindo a cabeça e os membros para dentro da carapaça para ajudar a bloquear danos. Lin Yuan comenta que o grau é muito baixo e que não terá tempo para evoluir o nível da criatura a tempo. Em seguida, observam uma raposa de garras fantasma de grau elite e do tipo defensivo, que possui a habilidade do rolamento, permitindo que ela enrole o próprio corpo em um arco e se mova rolando, bloqueando dano com seu som de pacto espiritual. Lin Yuan comenta que a raposa não é muito diferente do coelho de pele resistente, já Smart quer saber como essa criatura poderia proteger Xiao Shui sendo tão tímida. Enquanto voltam a andar pelo local,
Smart quer saber se não devem reconsiderar comprar o coelho de pele resistente. Lin Yuan responde que acha melhor continuarem procurando, pois ainda precisa pensar sobre o assunto. Após andarem um pouco, o prota para e pensa que depois de ver as opções, acha que o que está vendo possa ser o que está procurando. Então vê os status da ovelha de chifres enrolados de grau elite e do tipo rocha, que possui a habilidade Parry, onde a criatura utiliza seus grandes chifres para bloquear e defender, além de possuir também a habilidade do ataque de chifres, que enfrenta um alvo com seus grandes chifres vibrantes, causando paralisia através de vibrações de alta frequência. Lin Yuan pensa que é uma criatura muito boa, pois ela até tem uma habilidade de controle de besta espiritual. Sendo assim, fica empolgado, chama o vendedor e pergunta se ele topa fechar negócio pela ovelha de chifres enrolados. O vendedor pede para o prota esperar um momento, pois precisa ligar para sua esposa para confirmar. Enquanto o vendedor fala com sua esposa pelo telefone, Smart comenta com o prota que verificou os preços online na noite anterior e que uma ovelha de chifres enrolados custa apenas cerca de 50 mil, então acha que mesmo uma rara custaria no máximo 90 mil. Lin Yuan explica que isso se chama mostrar sinceridade e que acha que seu gatinho é ainda muito inexperiente quando se trata de negociação. O vendedor informa que a abelha vai custar 120 mil moedas da federação. O prota fica inconformado e pensa que isso é claramente um roubo. Em seguida comenta que não acha que haja nenhuma outra criatura espiritual defensiva ali. Smart tenta animá-lo dizendo que se chegar ao fim para isso, acha que terá que pagar mais caro pela ovelha de chifres enrolados, já que é para Xiao Xue. Até que o prota ouve um vendedor falando para várias pessoas que agradece a todos pela preferência nos últimos dias e que a carne de besta espiritual está esgotada, então pede desculpas a todos que perderam a oportunidade. Alguém na multidão comenta que está vendo que o vendedor ainda tem algumas bestas espirituais gravemente feridas. Lin Yuan fica com os olhos brilhando ao saber disso, e Smart o chama e comenta que não é a hora de ele pensar em carne de porco ensopada. O vendedor comenta que sente muito pelas pobres criaturas que tem ali dentro e que sente muito também a todos por fazê-los esperar, mas enfatiza que se eles estiverem interessados, podem dar uma olhada lá dentro, já que restam apenas 3. Lin Yuan ouve as pessoas querendo saber se o vendedor está de brincadeira, pois como irão comprar as criaturas para curá-las, já que acham que a maioria ali não terá dinheiro para contratar um criador. Assim que o prota vai até o vendedor, ele comenta que é tarde demais e informa que a carne acabou. Mas Lin Yuan comenta que não está ali para comprar carne, pois gostaria de ver as bestas espirituais que ele tem lá dentro. Então pensa que pelo visto o vendedor parece estar bem instável e cogita que se tentar negociar com ele agora acha que será expulso na mesma hora. Porém, tenha em mente que agora é diferente e logo usa a habilidade de Mobius da mente calma, e assim que a habilidade entra em ação, Lin Yuan percebe que o vendedor parece muito mais calmo, que por sua vez chama o prota e ressalta que não é muito mais velho que ele, então sugere que ele o chame de Yang, mas informa que há 3 criaturas espirituais gravemente feridas do lado de dentro e que irá levar o prota para vê-las. Assim que entram para o lado de dentro, o vendedor comenta que assim como o prota pode ver, são 2 aranhas que lançam teias e que elas até parecem saudáveis o suficiente pela frente, mas os abdômenes delas foram rasgados, então acha que nesse ritmo, elas não durarão mais do que 2 dias. Lin Yuan vê que as criaturas espirituais se tratam da aranha que lança teias do tipo veneno, que possui as habilidades do lançamento de fios, que cospe fios de seda afiados e difíceis de ver ao longo de seu trajeto, e a teia veneno, que lança uma teia repleta de toxinas para frente. O prota tem em mente que, não fosse pela fenda dimensional, elas teriam se tornado criaturas espirituais de classe cobre em pouco tempo. Em seguida, comenta com o vendedor que se as aranhas não tivessem feridas, acha que provavelmente seriam vendidas por 300 mil moedas da federação. O vendedor enfatiza que seria mais do que isso. Então explica que criaturas espirituais do tipo suporte com habilidades de controle e veneno podem ser vendidas por um preço ainda maior, mas no momento, acha que teria sorte de conseguir 150 mil moedas da federação pelas 2 juntas. Lin Yuan chama o vendedor Yang e comenta que gostaria de comprar as 2 aranhas que lançam teia, mas informa que não tem dinheiro o suficiente ali. Então explica que estava pensando se poderia trocar algumas criaturas espirituais por elas. Yang comenta que, para ser honesto com o prota, acha que depois de terminar com o lote que tem ali, está planejando abrir outra base de criação de criaturas espirituais e começar do zero, então acha que pode não precisar necessariamente das criaturas espirituais que ele está oferecendo para a troca. Lin Yuan sorri
e pergunta ao vendedor o que ele acha se as criaturas em questão fossem creepers verdes de elite. Yang quer saber se o garoto quer negociar mesmo trepadeiras verdes de elite e qual a qualidade das trepadeiras dele. Lin Yuan deixa bem claro que tem plena confiança na qualidade delas e que, se precisar, o vendedor pode ir até sua casa e inspecioná-las primeiro. Yang pensa sobre essas trepadeiras verdes, já que tem em mente que essas mudas são inestimáveis, pois qualquer um que queira vendê-las geralmente pede o dobro do preço do mercado. Então mostra a última criatura espiritual que resta ali, na qual é um rinoceronte boi de pedra de grau elite e do tipo terra. Possui duas habilidades. A primeira é a dos chifres de pedra, que reveste seus chifres com pedra e lança um ataque temerário e altruísta. A segunda habilidade é a do sacrifício, que quando seu contratante é ferido, ele assume voluntariamente parte do dano. O prota na mesma hora fica bem empolgado e logo quer saber quanto o vendedor Yang está pedindo pelo rinoceronte, já que tem em mente que é uma criatura de qualidade épica que está prestes a atingir a classificação cobre, além de saber que é do tipo defensivo, perfeito para sua irmãzinha. O vendedor quer saber se o prota está realmente falando sério, pois o estado da criatura não é nada bom. Lin Yuan pergunta ao vendedor se ele aceita 200.000 moedas da federação. Ele fica bem surpreso e pergunta se o prota, por acaso, tem alguma maneira de curar o rinoceronte boi de pedra, mas fica se questionando se o garoto poderia ter um criador o apoiando. Em seguida, o vendedor quer saber se o prota está querendo dizer que vai levar as 3 criaturas e se ele quer trocar os creepers verdes de elite por eles. Lin Yuan cruza os braços, dá risada e pede para o Sr. Yang confiar nele, pois acha que os creepers verdes não irão decepcioná-lo. O vendedor, enquanto mexe em sua bolsa, comenta que está tudo bem e que acredita no prota, mas ressalta que já que ele vai levar as 3 criaturas espirituais, pode arrumar sua barraca, então informa que sairão em breve para ver os creepers verdes. Sendo assim, pega um artefato e enfatiza que ainda bem que tem uma caixa de trava espiritual ali, pois vai apenas empacotar o rinoceronte boi de pedra e as aranhas lançadoras de teia e levá-los juntos. Dito isso, joga a caixa, e assim que ela aumenta de tamanho, Yang conta que é uma caixa de trava espiritual, uma invenção patenteada Ostrich Logistics, que pode armazenar criaturas espirituais dentro dela e cujo tamanho se adapta à caixa, e seu peso é anulado, tornando-as leves e fáceis de transportar. Smart fica bem impressionado com o artefato e pergunta se algo assim existe realmente e por que nunca usaram uma dessas. Lin Yuan respira fundo e responde que é porque sua família nunca teve dinheiro sobrando para algo assim. Após o rinoceronte boi ser puxado para dentro, Smart quer saber se o vendedor realmente conseguiu colocar a criatura lá dentro. Yang ressalta que a caixa de trava espiritual é de classe cobre, mas teme que o rinoceronte boi nunca tenha chance de evoluir para uma criatura espiritual do mesmo nível. Em seguida, convoca seu lagarto de fogo coroado de tumor de nível cobre, que possui as habilidades do descarte de presas, que durante uma mordida permite destacar suas presas deixando-as cravadas no corpo do alvo, e a habilidade do rolamento da morte, que após morder um alvo, ele gira e rotaciona o corpo com a boca como eixo para arrancar carne e osso, além de possuir a característica exclusiva do veneno ardente, onde glândulas de veneno proliferantes se conectam às glândulas salivares, infundindo sua saliva com uma toxina ardente. Enquanto o lagarto faz carinho no vendedor, ele quer saber o que o prota acha da sua criatura espiritual. Lin Yuan fica bem impressionado, e enquanto vai de um lado para o outro observando o lagarto de fogo, comenta que realmente é uma criatura espiritual de nível cobre, além de que a característica de veneno ardente concede uma poderosa vantagem ofensiva. Então pensa que é uma rara oportunidade de observar uma classificação de cobre de perto. O vendedor fica pensando que o garoto é bem incrível, pois acha que ele parece ter dominado o conhecimento especializado de um pesquisador de criaturas espirituais em uma idade tão jovem, então acha que se ele não é um prodígio natural, só pode ter um mestre o guiando. Até que o vendedor se vira ao escutar alguém o chamando. Várias pessoas furiosas aparecem querendo saber qual é a grande ideia dele de invocar o lagarto de fogo do nada, pois as criaturas ficaram com muito medo. Yang fica um pouco sem graça, pede desculpa e conta que já está indo embora. Sendo assim, após todos montarem no lagarto de fogo, o vendedor pede para todos segurarem firme. Dito isso, a criatura espiritual sai a toda velocidade. Lin Yuan tenta se segurar a todo custo e pensa que o lagarto está indo muito rápido, até mesmo mais rápido que um burro puxador de carroça. Após chegarem na casa do prota, o vendedor comenta que o lugar é mais perto do que pensava. Em seguida, Yang comenta que o prota está em ótima forma, pois a maioria das pessoas não consegue evitar se sentir enjoada na primeira vez que anda em uma criatura como a sua, mas enfatiza que isso ainda não é nada, pois se a pessoa cavalga em uma criatura espiritual voadora,
e olha para o mundo de cima, isso sim vai ser emoção. Lin Yuan comenta que deveria estar agradecendo, já que é a sua primeira vez montando uma criatura espiritual com patente de policial. Então deixa claro que seu lugar é um pouco simples. Yang começa a reparar ao redor e pensa que o lugar ali não parece um lugar onde um criador viveria isolado e que, se os creepers verdes do Prota não estiverem à altura, acha que infelizmente a amizade vai ser amizade, pois negócios são à parte. Até que fica bem surpreso, já que está vendo vários creepers verdes à sua frente, então pensa que definitivamente há um criador envolvido, pois tem em mente que é impossível cultivar creepers verdes de nível de elite com tamanha qualidade sem a ajuda de um criador. Yang, ainda muito impressionado com as plantas, comenta que o que está vendo está muito além das suas expectativas, pois os creepers verdes já são de qualidade premium, sendo um item raro que poucos comerciantes conseguiriam encontrar na Starnet. Lin Yuan conta que antes que as creepers verdes evoluíssem, adicionou minério de energia ao solo, então os sistemas radiculares delas estão bem desenvolvidos e que definitivamente não acha que há problemas com a qualidade delas. Ao quebrar um pedaço, o vendedor percebe que a seiva da estaca é tão rica, então pensa que pelo visto o garoto não estava exagerando. Em seguida, se lembra de uma época em que estava sendo questionado por não ter conseguido sequer preparar tesouros celestiais e por querer visitar um mestre criador. Sendo assim, reflete que para obter a ajuda de um criador, a pessoa precisa oferecer a eles os materiais espirituais que eles gostam, mas sabe que no seu nível não tem nenhuma maneira de obter esses tais materiais, mas cogita que, se conseguir ganhar a simpatia do Prota, acha que as coisas vão ser bem diferentes. Lin Yuan quer saber se o vendedor está satisfeito com as creepers verdes. Ele responde que está muito satisfeito e que já podem falar sobre o preço. Dito isso, deixa claro que, para ser sincero, as plantas do Prota são todas de primeira qualidade e que elas venderiam como água na Starnet por 30.000 unidades. Então, sua melhor oferta é 33.000 por vaso e que irá levar 100 vasos, e por isso quer saber quantos o Prota tem disponível ali. Smart fica completamente em choque ao saber que o vendedor quer levar 100 vasos e logo começa a fazer as contas de quanto isso vai dar. Lin Yuan responde que com certeza tem os 100 vasos ali, mas pensa que precisa de uma grande quantidade para aumentar seu nível profissional de QI espiritual, e as creepers verdes vão ser a maneira mais conveniente. Yang tem em mente que a transação não é pequena, mas que ainda assim o Prota aparenta estar completamente calmo e imperturbável. Então cogita que talvez ele deva estar acostumado com grandes negócios, mas que, a julgar pelas roupas comuns e pela pequena loja dele, acha que deve ser uma cortina de fumaça montada pela pessoa que o apoia. Em seguida, o vendedor quer saber quantos dias o Prota precisará para preparar as mercadorias. Lin Yuan responde que precisará de 7 dias, mas pensa que vai ser 1 hora por panela, mais 2 dias para entregar as criaturas espirituais à sua irmã e, considerando o tempo de descanso, 7 dias é o limite absoluto. Yang começa a chorar e a pensar que é uma bênção disfarçada, pois sua sorte finalmente mudou e acha que é até uma conexão divina. Sendo assim, o Prota pede ao vendedor que vá buscar as creepers verdes dali a 7 dias. Yang responde que tudo bem, mas quer saber se o garoto tem certeza de que não quer um depósito para os 70 e poucos potes restantes, pois tem o dinheiro ali. Lin Yuan dá risada, responde que não e agradece o vendedor, mas ressalta que poderão acertar o valor total quando ele voltar para buscar as mercadorias. Yang monta em seu lagarto e comenta que voltará em 7 dias. Lin Yuan responde que tudo bem e pensa que agora precisa ir para sua tarefa mais problemática. Então vai até seu quintal, onde o rinoceronte boi de pedra está. Yin aparece e logo quer saber se o rinoceronte vai morar com eles. O Prota deixa claro que primeiro irá salvar a criatura e que é para Smart e Yin se afastarem. Ao se aproximar da criatura, percebe que ela já está extremamente fraca e que por isso precisa se apressar. Então coloca sua mão sobre a besta, e lentamente as feridas do rinoceronte começam a ser curadas. Lin Yuan fica contente ao ver que está dando certo, mas resolve tentar acelerar as coisas. Então intensifica ainda mais seu poder sobre a criatura, que na mesma hora em que é atingida pelo poder, solta um enorme rugido, que deixa até mesmo o Prota assustado, querendo saber o que aconteceu. Uma estranha energia cerca o rinoceronte, e o Prota fica se questionando se poderia ser o obstáculo para alcançar o nível de especialista. Após um tempo, Lin Yuan está bem focado, torcendo para a criatura aguentar firme para quebrarem a parede juntos. Não demora muito,
e a barreira começa a trincar, e logo em seguida, uma explosão acontece. Lin Yuan fica esperando a poeira abaixar e torcendo para ter sido um sucesso, até que consegue evoluir a criatura para o rinoceronte boi com chifres de ferro, uma espécie de criatura espiritual da família dos gigantes, com chifres de rank bronze e do tipo metal. O rinoceronte agora possui a habilidade dos chifres de metal, que reveste seus chifres com metal reforçado para desferir um ataque imprudente e altruísta, além da habilidade do sacrifício, que quando seu contratante é ferido, ele absorve ativamente uma parte do dano. Lin Yuan fica surpreso ao ver também que pode fazer uma escolha para a característica exclusiva da criatura, na qual pode ser a pele escamosa, que desenvolve uma camada de armadura semelhante a escamas na superfície da pele, composta do mesmo material que a pele, a da caminhada incansável, que conserva energia durante a corrida, e por fim a sifão da dor, que absorve uma porção do dano recebido e o converte em força vital. O prota fica tentando decidir qual característica exclusiva vai escolher, pois sabe que duas delas são muito boas. Então começa a imaginar que uma habilidade como a caminhada incansável é completamente inútil para uma criatura espiritual do tipo defensivo. Em seguida, reflete sobre a pele escamosa, onde acha que ela deve criar uma camada relativamente espessa de escamas no corpo da criatura, além de aumentar a defesa, mas acha que o atrito das escamas pode causar um pouco de dano durante uma carga. E por fim, a característica exclusiva do sifão da dor, que permite ao rinoceronte absorver parte do dano sofrido e se curar ao mesmo tempo. Sendo assim, conclui que isso torna tal habilidade perfeita para um brutamontes resistente que implora para ser atingido, então acaba optando por escolher o sifão da dor e logo pensa que, se usar a habilidade dos chifres de metal e o sifão da dor corretamente para criar um ciclo de feedback positivo, ele se torna menos um tipo defensivo e mais uma criatura espiritual de tipo ofensivo, pesado em roupas defensivas. Lin Yuan fica empolgado, pensando que é a primeira criatura espiritual perfeita para Xiao Shui, e que quer ver também quem se atreverá a chegar perto de sua irmãzinha. Smart quer saber se isso não faria de Xiao Shui e o rinoceronte boi de chifres de ferro uma combinação de a bela e a fera. O prota dá um leve sorriso e responde que não está nem aí, pois a segurança da sua irmãzinha é a coisa mais importante. Porém, vai até Smart e pergunta se ele não é uma fera. Em seguida, pensa que é exatamente como havia imaginado, pois não só o rinoceronte boi de chifres de ferro subiu de nível, mas também seu próprio poder espiritual aumentou. Então sabe que quanto maior o nível da criatura espiritual que evolui, mais feedback de poder espiritual vai receber, mas que só fazer o rinoceronte boi atingir o nível de cobre exigiu quase toda a sua força. Então se questiona se fosse um criador de nível superior usando todos os tipos de tesouros celestiais e terrenos, a que nível eles poderiam alcançar. Smart quer saber como o prota vai enviar a enorme criatura para Xiao Shui. Lin Yuan responde que vai ser com a Ostrich Logistics, pois acabou de ganhar um dinheiro, e, como está com pressa, fez um pedido de voo expresso, e eles vão chegar ali para buscar muito em breve. O gatinho fica empolgado, querendo saber se poderá voar como a Yin. Após isso, a noite chega, e no Palácio Huiyue, alguém está fazendo uma mistura com 3 porções de brotos de patchouli, uma porção de ébano do mar submerso e uma porção de essência de sangue de besta platina. Uma criatura alada, com algo na boca, sobrevoa um frasco e um velhote olha para a mulher que está ao seu lado e a chama, mas rapidamente é interrompido por alguém que pede para o velhote não falar fora de hora. A criatura alada solta um ingrediente dentro do frasco e uma forte reação começa a acontecer. Em seguida, uma pessoa faz um movimento com seu dedo, controlando uma espécie de líquido, e rapidamente o local toma conta de uma estranha fumaça avermelhada. O velhote e a mulher cobrem ambos os rostos e pensam que o único processo de preparação está produzindo uma pressão imensa, e que acham que está até expulsando ambas as auras espirituais protetoras, e logo concluem que então é assim que é um criador 5 estrelas. A pessoa em questão é a Imperatriz da Lua, uma das 3 criadoras de 5 estrelas da Federação Radiante, que logo em seguida pede para Sikong invocar a criatura espiritual que ele deseja evoluir. Sikong comenta que tudo bem, ele é um especialista de nível rei. Ling Xiao, a senhora da cidade dos espinhos violetas, uma especialista de nível rei, comenta que já havia dito para Sikong não se preocupar. O velhote não perde mais tempo, agradece à Imperatriz da Lua e logo invoca sua criatura espiritual que quer evoluir. A Imperatriz faz um movimento que faz com que a aura espiritual da criatura comece a sair do corpo e vá em direção aos frascos. Em seguida, a criatura de Sikong cai tremendo no chão, e o velhote quer saber o que está acontecendo. Ela responde que está tudo bem e explica que a criatura está evoluindo para um nível lendário e que o velhote só precisa fundir a runa da vontade que compreendeu com ela, e ela evoluirá para uma raça fantástica. Sikong agradece à senhora Imperatriz da Lua e deixa claro que ele está disposto a servi-la como um cão
ou cavalo leal, e que até atravessaria fogo e água, e morreria 1000 vezes por ela. Dito isso, a criatura dele abre o olho e solta um alto rugido estridente. Nesse momento, uma criaturinha espiritual bem meiga abre os olhos por conta do rugido e fica olhando de cara feia para a criatura de Sikong, que por sua vez, sente a enorme pressão espiritual da criaturinha e fica se tremendo todo. A Imperatriz da Lua pega sua criatura espiritual no colo e comenta que Sikong passar por fogo e água não será necessário. No entanto, enfatiza que, com relação à seleção de criadores, cada exame de promoção é realizado a cada 3 anos e que ele só pode avançar um nível por vez, então quer saber como poderão selecionar criadores verdadeiramente talentosos dessa forma. Sikong fica preocupado e quer saber se ela está sugerindo que, para os exames de criadores atuais, seja possível fazer o teste para vários níveis consecutivos. Enquanto faz carinho em sua criaturinha, ela responde que será somente do nível 1 para o nível 2, e que qualquer pessoa que passar no exame de criador de nível 1 em 2 horas estará isenta dos 3 exames de profissão de estilo de vida, e poderá fazer diretamente o exame de nível 2. Então, ordena que ele vá logo e dê a ordem. Sikong responde que entendeu e que fará isso imediatamente. Ling Xiao quer saber se é por isso que a Imperatriz da Lua quer reformar o sistema, já que nenhum jovem excepcionalmente talentoso apareceu nos exames de criador da Federação nos últimos anos e que eles não conseguem nem compreender uma única runa da vontade. Ela responde que não e deixa claro que isso é meramente um assunto particular seu, mas enfatiza que, como colegas criadores 5 estrelas, tanto o Senhor do Bambu quanto o Soberano da Cozinha aceitaram aprendizes, e naturalmente não pode ficar atrás desses 2 velhotes tolos. Ling Xiao fica bem surpreso e se questiona se a Imperatriz da Lua vai realmente aceitar um aprendiz. Em seguida, a Imperatriz conta que, além disso, a maré dimensional está se aproximando e que a cidade do Espinho Violeta é a cidade com as fendas dimensionais de insetos mais aberrantes, então deixa claro que, como Ling Xiao é a senhora da cidade, ela deve ser diligente em seus deveres para proteger a terra e seu povo, já que toda fenda deve ser guardada e não pode haver falhas. Ling Xiao pede para a Imperatriz ficar tranquila e ressalta que, como senhora de sua cidade, será para sempre a base da cidade do Espinho Violeta. Enquanto isso, o Prota está voando a toda velocidade em cima de uma criatura espiritual. O motorista olha para trás e pergunta se o garoto está bem, então avisa que o voo vai ficar mais tranquilo quando estiverem acima das nuvens. Um pouco sem jeito, Lin Yuan comenta que está tudo bem. Sendo assim, o motorista comenta que a fera das 100 perguntas do Prota é realmente bem animada, mas enfatiza que é uma pena que estejam sobrecarregados na viagem, se não acha que poderiam ter trazido Smart junto. Lin Yuan se lembra do seu gatinho chorando muito e querendo ir junto para poder voar como a Yin antes de ir, mas pediu para ele se comportar, pois iria levar algo bem gostoso para ele quando voltasse. Então, ainda um pouco enjoado, responde ao motorista que está tudo bem, pois haverá muitas outras chances. Em seguida, o motorista comenta que já chegaram e que é para o Prota dar uma olhada, mas que não é para ele ter medo da altura. Enquanto passam pelas altas montanhas, o motorista conta que é uma vista famosa e magnífica que fica perto da cidade de Espinhos Violeta. Então quer saber se é a primeira vez do Prota vendo isso, já que o luar está lindo e brilhante, pois acha que seria bem chato se estivesse completamente escuro. Lin Yuan, após observar ao redor, fica animado e comenta que é uma experiência única em sua vida, até que fica surpreso ao sentir que algo está se condensando no ar de sua consciência, e logo se questiona se poderia ser isso uma runa da vontade. Galera, uma mini aula da Xiao Shui para vocês. Uma runa da vontade é a essência de um certo atributo que um profissional de QI espiritual compreende do mundo natural, e pode ser entendida como um item necessário para cultivar uma raça fantástica. Lin Yuan olha bem para sua mente e conclui que não há erro, já que é uma runa da vontade que representa montanhas e rios, e os tipos de criaturas espirituais para as quais é adequada. Porém, é interrompido pelo motorista, que quer saber se ele está bem. O Prota responde que está bem, pois já estiveram voando através das montanhas há um tempo, mas quer saber quanto tempo falta para chegarem à cidade do Espinho Violeta. O motorista conta que provavelmente até de manhã. Lin Yuan fica confuso e pergunta se já não deveriam ter chegado antes do amanhecer. O motorista explica que é porque o Prota teve que ir junto e ficou enjoado no começo, aí teve que diminuir a velocidade. Ainda visivelmente enjoado, Lin Yuan pede para o motorista não se importar mais com isso e ir a toda velocidade. No dia seguinte, na escola da Xiao Shui, ela está andando em meio aos alunos
e houve alguns querendo saber se não deveriam contratar criaturas espirituais naquele dia e por que estão indo para o campo de treinamento, até que uma pessoa responde que é porque parece que o cronograma foi alterado. Logo após a contratação de criaturas espirituais, haverá uma aula prática de combate, já que ouviu dizer que é por causa da seleção para os 100 filhos da cidade Espinho Violeta, e todos os horários dos cursos dos anos acadêmicos foram antecipados apenas para selecionar as pessoas verdadeiramente talentosas. Após todos se reunirem, um cara conta que a sessão em questão vai ser a aula de combate prático para o terceiro ano e também serve como o primeiro exercício de combate prático para a aula de combate do primeiro ano. Então deixa claro que, em instantes, após os alunos terem formado seus contratos, eles serão pareados com alunos do terceiro ano para batalhas de prática de acordo com os números que eles sortearem, para se familiarizarem com as habilidades de suas bestas espirituais. Uma loirinha comenta com Xiao Shui que está bem nervosa ao saber que terá que lutar contra alunos do terceiro ano, então quer saber se ela realmente vai contratar um besouro cinzento. Xiao Shui olha para baixo e, vendo um besouro dentro de uma cápsula, responde que sim. Após um tempo de batalha prática, o instrutor avisa que na 8ª batalha de treino sorteada, o esquilo planador do calouro fugiu do campo de batalha e, com isso, o terceiro ano é vencedor. A dona da criatura espiritual grita dizendo que isso é bem injusto, pois acabaram de assinar seus contratos e já tem que lutar contra veteranos que já têm experiência em combate, então acha que a situação é completamente unilateral. Em seguida, grita para Xiao Shui e diz que ela vai ser a próxima, e como ela é a melhor da turma, ela tem que mostrar do que são feitos. O instrutor não perde tempo e anuncia que começarão a 9ª batalha, então quer saber se ambos os lados estão prontos. O cara do terceiro ano, visivelmente sossegado, responde que sim. Os alunos ao redor ficam bem surpresos, querendo saber se realmente é o Feng Lixing, pois ouviram dizer que a família dele tem um parente na Guilda dos Criadores, e que inclusive ele está até participando dos 100 filhos do Espinho Violeta. Outros alunos querem saber se Xiao Shui também não é muito respeitada, mas que ouviram dizer que há um problema com a criatura espiritual dela. Feng Lixing fica pensando que as últimas notícias chegaram da Guilda dos Criadores na noite anterior e que agora se depara com uma série de obstáculos para aumentar sua taxa de vitórias. Sabe que não só os 100 filhos do Espinho Violeta, mas até mesmo se tornar um discípulo da Imperatriz da Luz não estaria fora de questão, já estando prestes a alcançar uma ascensão meteórica. E observando atentamente Xiao Shui, reflete que também ouviu dizer que ela planeja contratar um besouro cinza. Então sabe que nesse caso, ela não tem a menor chance de ganhar, e que se ela tiver que culpar alguém, acha que deve culpar as circunstâncias ruins da família dela por desperdiçar seu talento. Xiao Shui olha para o besouro em sua mão e pensa que, mesmo que só tenha ele, não pode simplesmente desistir. Sendo assim, grita avisando o instrutor que está pronta, mas alguém começa a chamá-la. Assim que se vira, vê a professora puxando uma criatura. A professora, ao se aproximar, conta que o que tem ali é o melhor que pode fazer. Então diz que o cachorro com manchas amarelas é pelo menos de elite, já que acha que Xiao Shui não pode desperdiçar seu talento com um besouro cinza. Até que um enorme pássaro sobrevoa o local do teste e alguém salta da criatura, gritando e pedindo para Xiao Shui esperar um pouco. É o Prota, que assim que chega ao chão agradece à professora pela gentileza, mas conta que trouxe a criatura espiritual de sua irmãzinha. Lin Yuan vai até Xiao Shui e comenta que ainda bem que chegou a tempo, então pede para ela fazer um contrato com o que está dentro da caixa e diz que ela pode confiar nele. A professora quer saber se realmente pode confiar no Prota, pois, se não, ela também pode tentar o cachorro de manchas amarelas, embora ele não seja muito obediente. Nesse momento, Feng Lixing começa a dar risada e dizer que está tudo bem, pois acha que não importa qual criatura espiritual seja. Tanto Xiao Shui como Lin Yuan não gostam nem um pouco de ouvir isso. Feng Lixing continua dizendo que, seja um besouro cinza, um cachorro de manchas amarelas ou qualquer outra coisa, nenhum deles pode vencer seu besouro de rei da força que criou desde jovem. Dito isso, invoca sua poderosa criatura de nível cobre, que possui habilidades de qualidade superior, sendo elas a do carneiro de chifre gigante, que concentra poder no chifre gigante em sua cabeça, para uma investida imprudente e altruísta, e a habilidade investida valente, que ao realizar um ataque de investida tem seu poder aumentado em 50%. A característica exclusiva é a da observação de inseto, que faz com que o besouro de Rei da Força possa enxergar através da camuflagem de criaturas espirituais abaixo do rank de cobre. A professora fica bem surpresa e comenta que acha que nem mesmo um cachorro com manchas amarelas conseguiria aguentar um único golpe da criatura de Feng Lixing. Após pegar o artefato de seu irmão, Xiao Shui quer saber se é uma caixa de trava espiritual de classificação cobre, pois tem em mente que sua família não tem dinheiro para tal coisa. Lin Yuan vai até ela
e pede para não pensar demais, já que é para se concentrar na tarefa em mãos primeiro, pois tem certeza de que ela consegue. Xiao Shui aperta firmemente a caixa e diz a seu irmão que ficará bem, e enquanto a caixa de trava espiritual começa a reagir, pensa que não deixará os esforços de seu irmão serem desperdiçados. Sendo assim, ela consegue fazer o contrato com a criatura espiritual que está dentro da caixa, criatura essa em questão, o rinoceronte, boi de chifres de ferro, que logo deixa todos ao redor bem surpresos com o tamanho da criatura. Feng Lixin comenta que a entrada dela foi bem impressionante, mas ressalta que, no entanto, receia que ela não entenda a vantagem que a experiência em combate dá a um profissional de combate, então acha uma pena a criatura enorme que a família dela levou à falência para conseguir. Xiao Shui deixa claro para Feng Lixin que ele pagará por tais palavras, então ordena à sua criatura que use a habilidade do chifre de ferro. A professora fica bem contente ao ver que a criatura espiritual que o prota trouxe é um rinoceronte boi de chifre de ferro, pois sabe que pode ser considerado o melhor dos melhores entre as criaturas espirituais de defesa do nível cobre, além de que o chifre do rinoceronte vale 700.000 moedas da Federação. Lin Yuan dá uma risada sem graça e comenta que a professora não deveria avaliar a criatura puramente com base em dinheiro. Ela responde que é um hábito profissional para um analista de criaturas espirituais. Enquanto a batalha de ambas as bestas acontece, Feng Lixin dá risada e diz que o rinoceronte boi de chifre de ferro dela é apenas uma criatura espiritual defensiva, então quer saber como Xiao Shui pode atacar de forma tão imprudente. Em seguida, grita dizendo que irá mostrar a ela o poder de luta de uma criatura espiritual que tem um grande poder de assalto. Sendo assim, ordena a seu besouro que use a habilidade do chifre gigante do carneiro. Xiao Shui usa seu QI espiritual e ordena ao rinoceronte boi que mantenha a posição e aguente bem firme. Feng Lixin percebe que faltou bem pouquinho para tirar a criatura de Xiao Shui da arena, então pensa que, sendo capaz de usar QI espiritual para apoiar uma besta espiritual, tão logo após o contrato inicial, Xiao Shui é realmente talentosa. A professora fica assustada e comenta que ainda bem que a criatura da Xiao Shui não foi empurrada para fora do campo diretamente, já que acha que ela foi muito imprudente, pois atacou só porque foi um pouco provocada, e que por isso ainda falta experiência de combate para ela. Lin Yuan pensa que não seja isso, pois se sua irmãzinha se familiarizou com as habilidades do rinoceronte boi de chifre de ferro no momento em que o contratou, então acha que atacar imediatamente é uma tática para surpreender o inimigo. Enquanto o besouro rei da força fica rodeando em alta velocidade o rinoceronte boi, os alunos ficam se questionando se o besouro ficar agindo assim não seria algo inútil. Feng Lixin ouve eles e pensa que todos são idiotas, pois sabe o que realmente significa uma criatura espiritual do tipo ataque poderoso se mover tão rápido, já que é obviamente para encontrar a oportunidade perfeita para desferir um golpe fatal. Então grita chamando Xiao Shui e pergunta se ela consegue imaginar o que está prestes a acontecer. Assim que percebe uma brecha, o poderoso besouro do rei da força ataca o rinoceronte boi. Xiao Shui, enquanto espera a poeira abaixar devido ao ataque que sua criatura levou, fica apenas torcendo para que o rinoceronte boi esteja bem. Os alunos também ficam impressionados com o poderoso ataque massivo do besouro rei da força do Feng Lixin e acham que nem o enorme rinoceronte boi conseguiria suportar. A professora grita que sabe que, mesmo que a criatura espiritual de Xiao Shui seja famosa por sua pele de ferro e que Xiao Shui esteja se esforçando ao máximo para canalizar o QI espiritual para ajudá-lo a estabilizar, mesmo que resista ao primeiro golpe, acha que será desgastado pelo ataque constante ao longo da batalha. Enquanto a poeira começa a baixar, a professora continua dizendo que fazer uma luta de um aluno do terceiro ano com um calouro em uma partida prática é simplesmente injusto. Já o prota pensa que ainda está tudo bem, já que tem em mente que a habilidade escolhida para o rinoceronte boi foi precisamente para este tipo de situação. Sendo assim, Xiao Shui grita avisando sua criatura espiritual que esse é o momento. Com isso, a característica exclusiva do sifão da dor da criatura é ativada. Os alunos ficam sem entender o que acabou de acontecer, já que o QI espiritual ao redor do rinoceronte boi mudou e suas feridas estão cicatrizando. A professora fica animada ao perceber que se trata do sifão da dor, pois sabe que essa característica exclusiva pode absorver uma parte do dano recebido e convertê-lo em vitalidade. Lin Yuan fica contente, pensando que isso já era esperado de sua irmãzinha, que mesmo sendo o primeiro combate prático dela e a primeira vez que ela vê um rinoceronte boi, ela ainda pode controlar a situação e aproveitar a oportunidade. Feng Lixin fica sem acreditar e comenta que sabe que, mesmo que a criatura da Xiao Shui tenha uma pele de ferro, é apenas um saco de pancadas um pouco mais resistente, então pede ao seu besouro rei da força que continue os ataques sem parar. Sendo assim,
sua criatura espiritual começa a desferir inúmeros ataques, enquanto o rinoceronte boi segue apenas aguentando firme os golpes que está levando. Os alunos acham isso bem incrível, pois dá para ver que a força da criatura espiritual de Xiao Shui não diminuiu nada depois de tantos golpes. Porém, a professora acha algo estranho e logo se vira para o prota, querendo saber se o rinoceronte boi de chifre de ferro que ele escolheu não tem nenhuma habilidade de contra-ataque e por que a Xiao Shui está só levando golpes sem revidar. Lin Yuan fica um pouco sem graça e pede para a professora parar de ser tão apressada. Então comenta que ela mesma havia dito que sua irmãzinha tinha afinidade com criaturas espirituais do tipo defesa, pois acha que ela deve ter seu próprio plano. Feng Lixin perde completamente a cabeça e grita ordenando para seu besouro rei da força que utilize a habilidade do carneiro de chifre gigante com toda a força. Sendo assim, a criatura parte com tudo para cima do enorme rinoceronte boi. Xiao Shui percebe uma brecha e grita pedindo para sua criatura espiritual se preparar e usar os chifres de ferro, o que faz com que as pedras abaixo se despedacem com um poderoso ataque. Um dos alunos acha isso estranho e logo quer saber se isso é mesmo permitido. Lin Yuan pensa que sua irmã está mandando muito bem ao se adaptar ao terreno. Feng Lixin fica ainda mais nervoso e comenta que ela está apenas recorrendo a truques baixos. Então, mais uma vez, pede para seu besouro esmagar o rinoceronte boi. A criatura acaba completamente com as enormes rochas que entraram em seu caminho. Mas Xiao Shui continua pedindo para sua criatura espiritual aguentar firme e usar a habilidade dos chifres de ferro. E ambas as criaturas colidem seus ataques. Os alunos ficam se questionando se o rinoceronte boi realmente resistiu ao choque do impacto. Mas ao vê-los em uma intensa batalha acirrada de força, querem saber por que parece que estão em equilíbrio, já que o rei besouro da força claramente tinha a vantagem. A professora pede atenção aos alunos e explica que na verdade é porque a habilidade do rei besouro da força, a do carneiro de chifre, é um ataque de alto sacrifício que desconsidera seus próprios ferimentos. E que parece que, ao enfrentar a defesa do rinoceronte boi, cada ataque também causou algum dano ao próprio besouro, além de que o besouro rei da força provavelmente foi criado especialmente de acordo com as preferências do aluno Feng, buscando apenas o máximo poder de ataque e o bloqueio preciso do ataque. Portanto, acha que a possibilidade de seu ataque ser bloqueado por uma criatura espiritual do mesmo nível foi ignorada. Lin Yuan tem em mente que este método de treinamento de alto ataque e alta agilidade que a professora acabou de explicar visa obter poder de supressão em um duelo e encerrar a batalha rapidamente. Mas sabe também que se a pessoa não conseguir derrotar o oponente rapidamente, uma grande reviravolta pode acontecer. E nesse momento acaba acontecendo isso, onde o rinoceronte boi começa a pressionar o besouro rei da força de Feng Lixin, e os alunos logo começam a comentar que, pelo visto, a sorte parece estar com Xiao Shui. A professora ouve isso e na mesma hora deixa claro que não se trata de sorte. Então ressalta que, embora ambos sejam criaturas espirituais, quando se trata de uma luta prolongada de força, o equilíbrio corporal de uma criatura espiritual do tipo inseto simplesmente não se compara ao de um rinoceronte boi de chifres de ferro. Além de que o estado mental do contratante também afeta a condição da sua criatura, e que tudo o que acabou de falar são todos pontos do livro didático. Feng Lixin começa a se desesperar, pensando que uma mera caloura, que não só contratou uma criatura espiritual de nível cobre, como no momento está bloqueando o ataque de uma criatura espiritual do tipo ataque poderoso com um tipo de defesa, então acha que se for esse o caso, não se importará mais, já que isso é normal em combate prático. Em seguida, pede para seu besouro tomar distância e atacar a Xiao Shui do outro lado diretamente. Sendo assim, o besouro salta para trás, começa a girar e muda sua trajetória, indo em direção a Xiao Shui. A professora fica preocupada e grita dizendo que isso é contra as regras. Porém, Xiao Shui apenas se mantém focada e continua pedindo para sua criatura espiritual usar a habilidade dos chifres de ferro no chão. Com isso, uma enorme pilastra de pedra levanta do chão, bloqueando o ataque do besouro e o jogando com tudo para longe. Mas a criatura de Feng Lixin cai fora da marca da arena, e ele, por sua vez, fica sem acreditar que acabou perdendo. O instrutor anuncia que a vencedora da 9ª batalha é Xiao Shui, e todos os alunos em volta vão à loucura com o resultado. A professora fica empolgada e comenta que, pelo visto, o uso repetido da habilidade dos chifres de ferro serviu para acumular pedras suficientes no campo, tornando os chifres de ferro poderosos o suficiente para virar o besouro rei da força, e que isso já era esperado da aluna em quem tem grandes esperanças. Comenta também que o prota não foi nada mal, pois não esperava que ele conseguisse colocar as mãos em uma criatura espiritual tão boa. Xiao Shui corre até seu irmão
e ele dá os parabéns para sua irmãzinha pela linda vitória. Intrigada com algo, ela começa a bater no peito de seu irmão, querendo saber de onde ele tirou o dinheiro e se por acaso vendeu a loja de sua família. Lin Yuan pede para ela se acalmar primeiro e conta que está tudo bem no momento, pois os negócios estão indo bem. A professora comenta que acha que não deveria interromper o momento dos dois, mas ressalta que o tempo é curto e que será bem breve. Então conta que, com o talento da Xiao Xue, a escola espera recomendá-la para participar diretamente da seleção preliminar dos 100 filhos do Espinho Violeta. O prota comenta que a professora já havia dito isso antes. Ela continua contando que a seleção dos 100 filhos do Espinho Violeta é a seleção regional mais básica, já que o objetivo final é se classificar para a seleção dos 100 filhos da Federação Radiante, sendo essa a verdadeira competição nacional de alto nível. Mas enfatiza que, embora Xiao Xue seja apenas uma estudante do primeiro ano do ensino médio, o talento dela é suficiente para ser selecionada para as preliminares dos 100 filhos do Espinho Violeta, e os recursos educacionais da academia também serão totalmente dedicados a ela, e ela certamente crescerá muito rapidamente. Lin Yuan agradece à professora por ter cuidado de sua irmãzinha durante todo esse tempo, mas pede que ela fique tranquila, pois também dedicará todo o seu esforço às criaturas espirituais e aos recursos da Xiao Xue dali em diante. A professora comenta com Xiao Xue que, se ela não tiver aula mais tarde, é para mostrar ao irmão dela a escola. Lin Yuan chama a professora e pergunta sobre o que ela fará com o cachorro de manchas amarelas. Ela responde que tudo ficará bem, pois acha que vai criá-lo sozinha. Após um tempo, enquanto caminham, o prota está comentando com sua irmã que já disse que pode sentir QI espiritual agora, então quer saber o que mais ela precisa que mostre e se por acaso ela não acredita em seu irmão. Xiao Xue enfatiza que precisa ver com seus próprios olhos para ficar aliviada, além de que acha que o rinoceronte boi de chifres de ferro deve ter sido muito caro. Lin Yuan pega seu celular e mostra o saldo em sua conta para sua irmã, que fica completamente em choque, querendo saber se ele realmente ganhou dinheiro. O prota conta que, depois que seu QI espiritual se recuperou, descobriu que tem algum talento como criador, então aceitou um emprego com isso e ganhou algum dinheiro. Em seguida, deixa claro que sua irmã só precisa se concentrar nos estudos, participar das seleções e obter uma boa classificação, e que ela não vai precisar trabalhar meio período para sustentar a família, já que o irmão dela também está se preparando para fazer o exame de certificação de criador. Dito isso, chama ela para comer algo bem gostoso para comemorarem a vitória dela. Enquanto isso, a professora está meio sem jeito, querendo saber se o cachorro de manchas amarelas come pãezinhos de carne. Mais tarde, alguém está voando no pássaro de transporte. É o prota, que tem em mente que os estudos de sua irmãzinha estão indo bem e que também precisa se esforçar mais. Afinal, sabe que as provas não são tão fáceis, sabe também que precisa comprar livros introdutórios de pesquisador de criaturas espirituais e analista de material espiritual mais tarde, e acha que não deve haver problema se pedir ajuda ao Smart, já que durante o combate prático que viu, embora Xiao Xue só tenha aproveitado a oportunidade por causa da mecânica de reflexão de dano da habilidade, a quantidade estável e suficiente de QI espiritual foi a pedra angular da vitória dela. Mas no momento, sua própria quantidade de QI espiritual não é suficiente nem para ser considerada uma verdadeira profissional de QI espiritual. Então olha para o bracelete escondido em seu pulso e pensa que, se quiser subir o nível do Mobius, a característica exclusiva do espírito de bloqueio dele tem condições muito rigorosas. Sendo assim, se questiona se terá que começar realmente do grau normal de nível 1. Nesse momento, o enorme pássaro aumenta a velocidade e o prota logo quer saber o porquê. O motorista se vira e quer saber se o garoto está de brincadeira, pois já estava atrasado quando o deixou na escola. Então, se não mostrar a velocidade máxima do Falcão do Vento de Asas Pretas, acha que vai receber uma avaliação ruim. Lin Yuan comenta que ainda tem coisas para comprar. O motorista conta que é tudo a mesma coisa, pois é só fazer um pedido na Starnet, e a logística de Ostrich entregará no mesmo dia. Após um tempo de viagem, assim que chegam, o Falcão está desmaiado de tanto cansaço. Lin Yuan quer saber se a criatura vai ficar bem. O motorista pede para o prota não se preocupar, pois não é nada sério. Em seguida, enfatiza que a viagem chegou a uma conclusão bem-sucedida, e tudo que o prota queria foi entregue. Então pede para ele lembrar de dar uma boa avaliação. Lin Yuan comenta que vai avaliá-lo bem e agradece pelo trabalho duro. Olhando para as coisas à sua frente, o prota pensa que tudo foi muito rápido, já que comprar online é realmente a melhor opção na era em que estão, mas sabe que precisa montar uma loja online e que, no futuro, talvez nem precise ir ao mercado de criaturas espirituais. Em seguida, abre a porta e grita chamando Smart e Yin. Eles vêm correndo, e Yin quer saber o que atrasou tanto o prota. Já Smart, com os olhos cheios de água, comenta que sentiram a falta dele, porém freia com tudo do nada.
dizendo que isso não está certo. E enquanto Yin abraça carinhosamente o Prota, Smart fica nervoso e comenta que não se importa com ele. Yin pede para Smart não ficar com raiva e pergunta se não o levou para voar o dia todo. Lin Yuan tenta acalmar o gatinho, dizendo que da próxima vez, definitivamente vai levá-lo. Smart deixa claro que tem todo o direito de ficar com raiva por 2 dias, pois nem mesmo carne de porco cozida vai animá-lo. Enquanto pega algo no bolso, Lin Yuan pensa que seu gatinho é sempre tão infantil, mas sabe que já estava preparado para isso. Então pega uma comida de gato enlatada e, com uma cara bizarra, chama Smart e conta que é um presente de desculpas que encomendou especialmente para ele. O gatinho fica babando pelo cheiro que está sentindo e comenta que não consegue resistir a algo assim, mas deixa claro que não é que não esteja mais com raiva, apenas reduziu a duração de sua raiva. Enquanto o gatinho avança na comida, Yin quer saber se também irá ganhar alguma coisa. Lin Yuan pega um Creeper verde de Elite e conta que vai ser exclusiva para Yin e que será a ração pessoal dele dali em diante. Em seguida, Smart quer saber se o Prota não vai comer. Ele pega uma caixa e comenta que eles irão comer primeiro, pois precisa organizar as mercadorias. Após ajeitar todas as Creepers verdes, o Prota respira fundo e comenta que realmente não esperava que houvesse tantas. Até que Yin acha algo estranho em uma delas e comenta que parece haver uma planta diferente no meio das outras. Lin Yuan pega um cartão que está dizendo nele para comprar 100 vasos de Creepers verdes e receberá um lírio loira da mesma qualidade de graça. Então quer saber se eles têm esse tipo de promoção de vendas. Até que se lembra das informações sobre o lírio loira e logo se questiona como pode ter esquecido isso, pois as criaturas espirituais que o servem são do tipo cura, do tipo suporte e do tipo planta. Então fica empolgado, levanta o vaso do lírio loira e comenta que é uma criatura espiritual do tipo cura, que tem uma habilidade de cura no grau normal. Em seguida, começa a subir as escadas rapidamente e pede para Smart e Yin ficarem ali embaixo cuidando das demais plantas. Após chegar no quarto, coloca o vaso sobre uma mesa e, enquanto se alonga, pensa que é hora de tentar algo. Sendo assim, ativa sua habilidade exclusiva do bloqueio de espírito. Porém, sabe que não descansa há muito tempo e que seu poder mental não está no seu melhor estado, mas que mesmo assim sabe que, uma vez que o arco é puxado, a flecha não pode ser desviada. Com isso, consegue fazer seu contrato com a planta e o bloqueio do espírito foi concluído. Lin Yuan olha para sua pulseira e percebe que, ao contrário de antes, não há nenhum dreno no seu poder mental. Então sabe que, contanto que continue injetando QI espiritual, pode começar a subir de nível em cadeia em seguida. Uma hora depois, o Prota consegue melhorar o lírio loira para o grau Elite e de qualidade lendária, possuindo a habilidade da cura, que recupera ferimentos externos. Muito cansado, ele respira fundo e pensa que finalmente conseguiu subir de nível. Em seguida, olha o status de Mobius e percebe que a espécie da criatura espiritual continua desconhecida, mas agora o nível de Mobius é de Elite e de qualidade lendária. As habilidades continuam as mesmas, assim como a característica exclusiva. Porém, enquanto o Prota fica surpreso ao ver que sua classificação aumentou, começa a ser puxado para dentro do bracelete de Mobius. Então logo se questiona se o local em que está é o espaço espiritual da trava de Mobius, pois parece ser o dobro do tamanho da última vez. Até que ouve uma voz perguntando se ele consegue ouvir. Lin Yuan se vira e responde que consegue ouvi-lo em alto e bom som e que faz tempo que não ouvia. Mais uma mini aula bem rápida da Xiao Shui. Quando um profissional de QI espiritual forma um contrato com uma criatura espiritual, ele consome poder mental e uma pessoa pode contratar de 2 a 3 criaturas espirituais em sua vida, com o limite conhecido sendo 5. Bloquear espírito é a característica exclusiva de Mobius, e ela pode alcançar o mesmo efeito que formar um contrato, mas o contratante não precisa gastar nenhum poder mental extra. Em vez disso, o custo é arcado pelo Mobius, e o número de criaturas espirituais contratadas é determinado por quantas vezes o Mobius subiu de nível. E o preço foi que, durante os primeiros 10 anos após Lin Yuan fazer um contrato com o Mobius, sua habilidade de sentir QI espiritual foi zerada, e seu poder mental ficou anormalmente fraco. Em seguida, o Prota quer saber se Mobius pode falar agora. Ele responde que alcançar o nível de Elite é suficiente. Lin Yuan olha ao redor e pergunta se ali é o espaço da habilidade exclusiva dele. Mobius responde que sim, e explica que ali é o espaço espiritual travado, e que como o Prota é seu contratante, ele pode modificá-lo à vontade e armazenar criaturas espirituais. O Prota olha para frente e logo pergunta sobre a função da piscina que está vendo, pois não consegue sentir nenhum QI espiritual vindo dela. Mobius conta que não há absolutamente nenhum QI espiritual
e que é apenas água comum. Lin Yuan fica intrigado com isso, mas Mobius comenta que água traz riqueza, o que deixa o prota ainda mais sem entender nada. Lin Yuan, ainda intrigado com a piscina, joga uma pedra lá dentro e, ao ver a reação, comenta que mesmo pedras energéticas de baixa qualidade em vasos de flores podem emitir QI espiritual de forma eficaz. Mobius explica que no ambiente externo é inevitável que algum QI espiritual se dissipe e a eficiência de uso não pode atingir 100%, mas que o espaço espiritual travado impede que o QI espiritual vaze, e se as pedras energéticas melhores forem colocadas, o QI espiritual se tornará muito rico com o tempo. Lin Yuan quer saber se, ao fortalecer criaturas espirituais ali no futuro, a eficiência não seria muitas vezes maior. Mobius responde que sim, e enfatiza que, conforme avança de nível, o tempo útil também aumentará. Porém, o prota comenta que tudo isso exige uma quantidade enorme de moedas da Federação para se sustentar, e que mesmo as pedras de energia de qualidade mais baixa não podem ser consideradas baratas, muito menos as de alta qualidade. Nesse momento, Mobius começa a desaparecer, e o prota quer saber o que há de errado. Ele responde que não é nada, mas atualmente só consegue manter o estado claro de comunicação por meia hora todos os dias, então conta que o tempo já está acabando. Antes de desaparecer, Mobius deixa claro que é a primeira criatura espiritual que o prota contratou, então sentiu muito pelo poder mental e percepção de QI espiritual que o prota perdeu nos últimos 10 anos. Lin Yuan comenta que não se importa com isso, pois acha que esses 10 anos também o permitiram descobrir muitas coisas. Após voltar, o prota ainda pensa que, além disso, agora tem esperança novamente e que o caminho pela frente ainda é longo. Sendo assim, alonga seu pulso e comenta que o desafio apenas começou. Contudo, para o prota, neste momento, o sono é a força maior. E após alguns dias melhorando seus poderes e Smart fazendo a pesquisa online, no 80º dia de trabalho árduo, Lin Yuan olha pela janela e comenta que pelo visto já está bem tarde. Enquanto suas criaturinhas dormem, vai até elas e as cobre com uma coberta. Então, sai para fora do quarto. Enquanto tenta melhorar algumas criaturas espirituais, pensa que o exercício de nivelamento durante o período em que esteve treinando não foi em vão, pois as duas aranhas lançadoras de teias ali também foram salvas. 7 dias depois, o vendedor Yang chega para buscar suas mercadorias. Ele fica pedindo para Deus o abençoar, pois sabe que é 3 vezes sortudo e que espera que a aposta que fez o permita dar uma volta por cima em sua vida. Mas antes de bater na porta do prota, pensa que, parando para refletir melhor, produzir 100 vasos de creepers verdes em tão pouco tempo é realmente muito difícil. Então pensa novamente como poderia ter tanta sorte de encontrar uma loja de criaturas espirituais com um criador por trás dela. Assim que entra, já fica bem surpreso. Lin Yuan vai até o vendedor e comenta que já sabia que era ele. Yang dá risada e diz que está um pouco apressado, pois precisa da mercadoria urgente. O prota responde que sabe e pede ao vendedor que veja com os próprios olhos. Ele fica torcendo para que apenas 30 vasos sejam bons, pois dessa forma há esperança para sua base de criação de criaturas espirituais recém-alugada. Lin Yuan mostra todas as creepers verdes que o vendedor havia encomendado. Então informa ao vendedor que tudo está ali conforme o pedido. Yang fica de boca aberta, completamente impressionado. E logo começa a pegar na mão do prota e dizer que ele salvou metade de sua vida. Lin Yuan acha isso meio chato e comenta que não precisa disso. Yang pede ao prota que diga logo o preço e que não vai negociar nenhum centavo. Lin Yuan comenta que vai ser o preço original como haviam conversado antes. O vendedor começa a chorar, pensando que conheceu uma pessoa nobre em sua vida e que acha que, se o prota estiver disposto, definitivamente se tornaria irmão jurado dele na mesma hora. Sendo assim, Yang se vira e grita dizendo que está tudo bem e que comprará todas as mercadorias do prota pelo preço original. Após pegar as mercadorias, o vendedor comenta com o prota que vai colocar sua base de criação em funcionamento e que ele precisa visitá-la e que, se houver algo bom, guardará para ele primeiro. Lin Yuan comenta que entendeu e que irá visitá-lo assim que puder, então pede para o vendedor se cuidar. O prota fica pensando sobre o porquê o vendedor Yang estava tão animado. Em seguida, olha para onde as mercadorias estavam e pensa que a sala não esteve tão vazia há muito tempo. Então chama Smart e pergunta se ele descobriu o registro da Starnet que havia pedido para ele aprender há alguns dias. Porém, Smart grita dizendo que é algo bem ruim. Lin Yuan corre desesperado querendo saber se algo de errado aconteceu. O gatinho vem correndo descendo as escadas dizendo que engordou e que não consegue comer mais biscoitos energéticos. Lin Yuan observa os status de Smart. Então o pega no colo e fica contente dizendo que ele subiu de nível para o grau Elite. O gatinho quer saber se é verdade. O prota pergunta se ele não está se sentindo tornando-se mais inteligente enquanto fica rolando de um lado para o outro. Smart responde que sim, mas que acha que é por causa do seu próprio talento natural extraordinário. Em seguida, comenta que, se antes conseguia se lembrar do equivalente a um biscoito energético, agora consegue se lembrar do equivalente a 5 biscoitos energéticos
energéticos. O Prota pensa que, pelo visto, a comida favorita de seu gatinho também mudou, passando de carne de porco assada para biscoitos energéticos. Então comenta que isso é ótimo e que mais tarde vai precisar da ajuda dele para várias coisas. Smart pede para o Prota confiar nele. Lin Yuan olha para trás e pergunta onde poderia estar Yin, até que ouve o pássaro dizendo que algo de ruim aconteceu, e o Prota fica pasmo pensando que já viu esse filme antes. Yin aparece e comenta que pelo visto comeu um pouco demais, então quer saber se está doente. Smart responde que não e que acha que ela apenas subiu de nível. O Prota comenta que vai dar uma olhada nos status dela. Sendo assim, começa a analisar e logo pergunta para Yin se as duas habilidades dela parecem ser para combate, e por que elas não têm relação com canto, pois sua voz agora soa como sons da natureza e ganhou o tipo ar em vez disso. Smart pega um pedaço de madeira e comenta que secretamente estava testando suas habilidades. Lin Yuan pega o pedaço de madeira e pergunta se a marca foi causada pela habilidade do pico de som. Yin responde que sim, e conta que estavam brincando sozinhos quando o Prota não estava em casa. Smart chama Yin para tentar novamente para ver se a potência aumentou. Sendo assim, todos vão para fora e, enquanto Smart segura o pedaço de madeira, o Prota pede para Yin experimentar a habilidade pico de som de novo. O gatinho dá risada e diz que está bem confiante, pois a mira de Yin é bem precisa. Porém, assim que o pássaro lança sua habilidade na madeira, ela se quebra completamente por conta do impacto. Smart fica bem assustado, pois não esperava isso. Lin Yuan fica empolgado, mas pede para Yin testar a outra habilidade para poderem ver. Yin não perde tempo e utiliza sua habilidade da turbulência, criando um poderoso vórtice de vento que quebra completamente o pedaço de madeira. O Prota fica bem surpreso com o que acabou de ver e pensa que o poder está longe de ser comparável ao de quando era de nível normal, e que acha que Yin é uma autêntica criatura espiritual de classe de combate. Em seguida vai para a entrada de sua loja e vê um entregador o chamando e dizendo que as mercadorias que ele pediu estão todas ali e que é para o Prota assinar o recibo. Smart chama Lin Yuan para testarem a habilidade da Yin novamente, pois acha que ela pode até perfurar uma placa de ferro. O Prota responde que não e ressalta que Yin está bem cansada. Smart enfatiza que suas habilidades não são tão interessantes como as da Yin. Enquanto o pássaro descansa, o Prota explica que Smart é uma besta de 100 perguntas e que o tipo dele é diferente, mas que terá uma utilidade muito em breve. O gatinho fica animado ao ouvir isso e pergunta se realmente é sério. Lin Yuan pede que primeiro o gatinho alimente as duas aranhas que estão ali. Com muito medo, Smart leva um creeper verde para uma das aranhas e fica torcendo para ela não mordê-lo. O Prota comenta que, pelo visto, parece que temer os aracnídeos é o instinto da maioria das criaturas espirituais. Lin Yuan pega Smart em uma mão e, com a outra, usa seu poder nas aranhas. Então pede para o gatinho anotar as informações das criaturas espirituais na loja, pois dali em diante, assuntos relacionados a esses dados serão repassados a ele para que possa ter uma ajuda. Smart observa as auras espirituais das aranhas e comenta que elas estão emitindo luzes diferentes. O Prota conta que as criaturas estão prestes a subir de nível. Assim que acaba de dizer isso, ambas as aranhas disparam suas teias envolvendo os próprios corpos. E assim que criam um casulo, Smart quer saber desde quando o Prota ficou tão incrível. Lin Yuan explica que isso é o mesmo que aconteceu com o rinoceronte boi de chifres de ferro naquela época, pois as criaturas já estavam em um estado aguardando a evolução, mas infelizmente sofreram um acidente e ficaram gravemente feridas. Mas depois de reabastecer a vitalidade delas o suficiente, acha que avançar é apenas uma questão de tempo. 2 horas depois, os casulos começam a rachar, e uma das aranhas consegue uma direção evolutiva, sendo a da regressão pré-histórica. A característica exclusiva é a do veneno potente, que faz com que o corpo da aranha, incluindo as teias, carregue toxicidade intensa. Já a outra aranha também recebe uma direção evolutiva, mas agora é a da mutação espiritual. E a característica exclusiva é a da teia pegajosa, que aumenta a aderência da teia, tornando a capacidade de controle da aranha que lança teias mais forte. Smart fica impressionado e comenta que ambas as aranhas são realmente direções evolutivas completamente diferentes. O Prota enfatiza que não esperava isso também, então acha que o vendedor Yang fez uma boa fundação com as criaturas espirituais. Em seguida, Smart quer saber se irão vendê-las, pois, se o Prota quiser, já pode registrá-las na loja na Starnet. Lin Yuan quer saber se isso é possível, então chama o gatinho para darem uma olhada nisso. Após ligarem o computador e tentarem acessar a Starnet, aparece um aviso pedindo para digitar um nome da loja. Lin Yuan fica confuso
e logo quer saber por que ainda precisam inserir um nome. Smart explica que isso foi especialmente deixado para ele, para que também tenha um sentimento de participação. Sem perder mais tempo, o prota rapidamente começa a digitar o nome de sua loja. Então coloca o nome de Loja de Criaturas Espirituais Sem Perdas e seu username de Floresta Antiga da Montanha Profunda. Smart comenta que se esforçou tanto para se inscrever na loja e quer saber que tipo de nome antigo é esse. Lin Yuan conta que não pode sofrer uma perda, não pode ser engano, sendo algo simples e fácil de entender, além de ser cativante. Smart comenta que depois de brincar por tanto tempo, quer saber se o receptor StarNet está instalado, pois ainda precisam testar o cartão da StarNet mais tarde. Enquanto termina os preparativos, o prota comenta que o gatinho não precisa ter tanta pressa, pois está quase terminado. Em seguida, ao passar o cartão da StarNet sobre um dispositivo, quer saber se é só escanear. Na mesma hora, um scanner começa a passar pelo local onde eles estão, e Smart comenta que isso é muito legal. O prota aproxima o cartão de suas plantas, e logo um scan começa a ser feito nelas, assim como nas próprias aranhas. E Smart quer saber se as aranhas precisam ser escaneadas também. Lin Yuan comenta que elas são a prioridade máxima. O prota aproxima o cartão de si mesmo também para ser escaneado. Algo acontece onde estão e o gatinho logo quer saber onde está. Lin Yuan conta que é a loja dentro da StarNet. Caso contrário, quer saber se Smart achou que procedimentos de aplicação tão complicados eram apenas para uma loja online comum. Smart fica impressionado com o tamanho e ressalta que é cerca do dobro do tamanho da casa deles. Lin Yuan responde que é óbvio e explica que, embora a StarNet seja um mundo composto inteiramente de dados, tais dados realmente existem na realidade e são apenas apresentados ali na forma de uma imagem virtual. Smart quer saber por que então as decorações da casa não foram transportadas para lá. O prota, meio sem graça, explica que é porque as decorações dentro da StarNet custam dinheiro extra. Smart comenta que, pelo visto, é uma razão bem realista. O prota percebe que a barra de menu pode ser aberta daquela forma. Em seguida, clica para se moverem direto para a comunidade StarNet para darem uma boa olhada. Assim que são levados para lá, o prota logo pede para Smart não sair correndo por aí. O gatinho chama o prota e pede para ele dar uma olhada em uma coisa. Lin Yuan vê que é uma loja de móveis e decoração. Então decide que está tudo bem irem dar uma olhada, pois acha que talvez até consigam comprar alguns móveis para decorar a loja. Assim que entram no departamento, um robô aparece querendo saber o que eles irão precisar. Smart fica impressionado com o robô. Lin Yuan conta que é um robô inteligente. Em seguida, responde que quer 2 suportes para flores e um balcão de 1,5 metro de altura. O robô responde que entendeu e pede ao prota para segui-lo. E logo chegam ao local onde tem os móveis que o prota pediu para dar uma olhada. Lin Yuan fica completamente em choque com os preços e comenta que parece que não irão comprar por enquanto e que acha que mesmo se tivessem dinheiro, não é assim que se deve gastá-lo. Um pouco sem graça, o prota pergunta ao robô se eles têm cadeiras baratas ali. O robô responde que sim e pede novamente para o prota segui-lo. Lin Yuan pensa que no mínimo precisam comprar algumas cadeiras para que seja conveniente sentar quando receberem visitas na loja. Porém, assim que vê o preço das cadeiras, fica completamente desapontado. Smart grita que no máximo a cadeira deveria custar 1.000 moedas da federação. O robô pede desculpa e explica que isso excede o escopo da sua autoridade. Sendo assim, ambos desapontados, Smart comenta que a barganha não funcionou. Lin Yuan pede para ele esquecer isso e explica que a outra parte é um robô, e isso não tem nada a ver com ele. Depois disso, o prota chama Smart para irem para a livraria, e ele logo quer saber o porquê. Lin Yuan conta que, para fazer o exame para criador, precisa comprar livros didáticos. Ao entrar, fica impressionado com o tanto de livros que tem ali, e logo comenta com Smart que vai deixar essa tarefa para ele. O gatinho não perde tempo, e logo começa a pedir os livros sobre o que são materiais espirituais e como analisá-los, apreciação de materiais espirituais raros, enciclopédia básica de criaturas espirituais, enciclopédia intermediária de criaturas espirituais, fundamentos da observação de criaturas espirituais e, por fim, construção de um sistema de conhecimento para jovens pesquisadores. O robô comenta que, de acordo com o pedido de Smart, vai ser um total de 327 livros, com um catálogo incluso como um presente. Então quer saber se ele gostaria que os livros fossem embalados. Enquanto o gatinho fica lendo os livros, o prota pega seu cartão da StarNet e pede ao robô que embale os livros e entregue no endereço que o chip do cartão está cadastrado. O robô responde que tudo bem, mas pede ao prota que primeiro assine o acordo de confidencialidade e prometa que os livros adquiridos por ele não serão usados por ninguém além de familiares. Caso contrário, a associação do criador entrará com uma ação judicial contra ele por vazamento de informações. Após isso, Lin Yuan comenta com o gatinho que o negócio já foi fechado e que é hora de irem embora. Porém,
Assim que voltam para a loja, tem alguém ali esperando eles. Uma garota quer saber se o Prota é o dono ali da pequena loja, pois, se for, comenta que a loja dele não tem nenhum robô inteligente e que, devido a isso, só restou ficar esperando ali sem saber quando ele voltaria. Lin Yuan pede desculpas e explica que a pequena loja acabou de abrir e que ainda não teve tempo de preparar um robô inteligente, mas pensa que a garotinha à sua frente mais ou menos é da mesma idade da sua irmãzinha. Então se questiona por que ela parece ser tão arrogante. Em seguida, a garotinha chama o Prota de tio e pergunta o preço das 2 aranhas que está vendo ali. Ele, por sua vez, fica completamente desnorteado ao ser chamado de tio.